A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos. É com imensa alegria que estou aqui para levar para vocês uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações, que se encontra em Salmo 40, que ele diz assim para nós: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e afirmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi estava passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade. Eu não sei se era por causa das guerras, ou era com uma depressão profunda que ele estivesse passando. Mas ele orou, ele buscou a presença de Deus, e depois ele simplesmente descansou no Senhor. Então, que nós possamos orar, pedir a Deus, interceder para os nossos familiares, para quem está precisando de nós, orar e interceder, e pedir a Deus que Deus entre com a providência na vida de cada um. Porque não é fácil a gente enfrentar problemas, enfrentar desafios, e ter que enfrentar, e ter que suportar esses problemas. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está ali pronto para nos ajudar, está ali pronto para nos amparar, porque nós temos que entender que nós temos que confiar nele. Então, se nós colocamos já o problema a ele, se nós já se apresentamos o problema para Deus, se nós já colocamos a situação que nós estamos enfrentando para Deus, se nós já se colocamos na posição de Deus e pedimos socorro a ele, então está na hora de nós dizer, como diz o salmista aqui, esperar com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus ouviu o clamor. Porque no momento que a gente está, se colocou na presença dele, buscou a presença dele, ele ouviu o nosso clamor, ele ouviu o nosso socorro, ele ouviu que nós estamos precisando dele, e ele está ali pronto para nos ajudar. Só basta nós confiar nele e esperar nele, como diz o salmista aqui. Nós temos que esperar na vontade de Deus, na hora certa de Deus. Porque muitas vezes nós somos muito ansiosos. Nós queremos que as coisas aconteçam ontem, nem hoje, ontem tem que acontecer. E não é assim. Nós temos que entender e compreender que nós temos que ter paciência e esperar no momento certo que Deus vai agir na nossa vida. Deus vai fazer uma obra linda na nossa vida. Que nós temos que saber esperar, porque o momento certo Deus vai trabalhar. Deus vai agir em nós. E nós vamos ser vitoriosa, porque Deus vai fazer o que nós estamos precisando. Deus vai alcançar as vitórias que nós precisamos. Porque podemos ver aqui que ele continua falando. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e afirmou meus passos. Então aqui Davi está dizendo que Deus foi tão maravilhoso que ele afirmou os passos dele. Pôs ele sobre a rocha. Então Deus também faz isso conosco. Ele faz conosco hoje também. Ele afirma nossos passos para nós não cair, para nós não tombar, para nós continuar firme com ele. Ele coloca nós sobre a rocha, que é ele. Ele coloca nós sobre a palavra dele, sobre ele. Ele dá força para nós suportar. Ele dá força para nós levantar. Ele dá força para nós continuar. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que buscar a presença dele e confiar nele e se agarrar nessa rocha que é ele. Nós temos que se agarrar nele para que nós vencemos todos os obstáculos, porque sozinho nós não venceremos nunca. Porque não é fácil vencer uma depressão. Não é fácil vencer uma doença incurável. Não é fácil vencer uma separação. Não é fácil vencer um filho nas drogas. Não é fácil sozinho. Então nós precisamos do
do nosso Deus para nós guiar, para nós orientar, para saber como nós vamos fazer para sair da situação. Porque nós precisamos um escape para sair dessa situação. E como nós vamos sair se nós não procurar esse escape para nós vencer e sair da situação? Então nós precisamos buscar a Deus e se afirmar na rocha para que nós vencemos e passamos por cima do problema. Porque o problema para Deus não é nada. Para nós pode ser um problema tão grave, mas para Deus não é nada. Para Ele não é nada. Então nós temos que entender e compreender e confiar nesse Deus, que Ele é tão maravilhoso na vida de nós. Ele é tão majestoso, é tão poderoso, que nós nem podemos imaginar o tamanho do poder de Deus em nossas vidas. Porque se nós deixar Ele trabalhar em nossa vida, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Nós seremos uma nova pessoa, nós seremos novos filhos legítimos, verdadeiros de Deus. Porque Deus ama o filho que se entrega a Ele. Deus ama o filho que se dedica a Ele. Deus ama o filho que lembra dEle, que busca as madrugadas a Ele, que intercede pelas pessoas que precisam. Ele ama esse filho que está fazendo a obra dEle, que está ajudando pessoas que precisam. Esse filho, Deus o ama, porque Deus ama quando a pessoa vai ajudar a quem precisa, a quem necessita ser ajudado. E a nossa obrigação é fazer as pessoas entender e compreender que há um Deus que tira de qualquer situação, seja ela grave ou seja ela simples. Qualquer problema de situação Deus tira, por mais simples que seja, ou até mesmo uma simples dor de cabeça. Se tu pedir a Deus, Ele te tira. Ou até uma doença grave, se Deus quer, Ele vai te livrar, te tirar essa dor, essa enfermidade, Ele cura ela. É Ele que decide o que Ele quer por nossas vidas, não é nós. Nós não podemos decidir nada. Nós não conseguimos decidir nada em nossas vidas. Se não é Ele, nós não decidimos nada. É Ele que vai fazer tudo o que nós precisar. É Ele que nós temos que confiar. Porque se nós não confiar nele, em quem nós vamos confiar? Nos nossos próprios atos? Nas nossas próprias decisões? Não, nós não temos como confiar em nós, porque nós não fizemos nada. Como que nós vamos confiar em nós mesmos? Nós temos que confiar em Deus. Porque só Deus pode fazer essas coisas lindas e maravilhosas acontecer nas nossas vidas. Como diz aqui também no terceiro. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele põe em nossa boca um hino de louvor a Ele. Gratidão a Ele. Ele coloca esse amor em nossos corações, para que nós se dedicamos a cada dia mais à presença dEle, que nós louvamos, nós glorificamos a Deus a cada dia mais, que nós possamos mostrar para as pessoas esse amor que Deus tem colocado em nós, que Deus tem feito por nós, porque nós podemos ser testemunho do milagre de Deus em nossas vidas, que as pessoas possam ver a mudança que nós tivemos no momento que nós aceitamos a Deus, no momento que nós se entregamos a Deus, no momento que nós fizemos a vontade de Deus, a nossa vida mudou, a nossa vida transformou. Hoje nós somos felizes, hoje nós somos alegres, hoje nós temos paz, hoje nós não fizemos coisa que tenha desagradado a Deus mais, nós somos guiado pelo Espírito Santo. Ele não permite mais nós fazer coisas que não agradam a Deus, porque o Espírito Santo ele alerta a nós para que nós não caímos no pecado. Então que esse Espírito Santo continue alertando a cada um de nós nesta manhã, para que nós nunca venhamos cair no pecado da carne, nos pecados, ato de prostituição, no pecado de bebedeira,
tanta coisa que a gente faz, que a gente sabe que é errado, mas a gente está fazendo. Então que Deus venha alertar nós ajudar nós para que nós não caímos nesses pecados, para que nós continuemos fortes na presença dele e abandonemos tudo essas coisas que venham prejudicar as nossas vidas e também venha tirar nós da presença, do foco de Deus. Então que nós possamos abandonar os vícios que destrói a nossa alma, que destrói a nossa vida, os vícios de bebida, os vícios de idolatrias, os vícios de prostituição e tantos outros vícios que a gente tem. Então que Deus venha ajudar nós a tirar esses vícios malditos que o inimigo tem colocado na mente e no coração de muita gente. Que Deus venha limpar e purificar a mente de cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos ter uma mente limpa, uma mente de Cristo. Uma mente que pode até sim pecar, porque o próprio Deus diz que não tem um na face da terra que não peca. Mas aí a gente não vai pecar porque a gente quer. A gente acaba pecando em algumas falhinhas, mas não pelo que nós queremos. Porque acontece algum errinho. Mas nós temos que reconhecer, no momento que nós vacilar, nós temos que reconhecer e pedir para Deus, perdoa, Pai. Perdoa porque eu fui fraca. E pedir a Deus força. Pedir a Deus força para que Deus te ajude para tu não cair. Te ajuda para você não tropeçar. Te ajuda para você não entrar nesse lamaçal de pecado. Porque Deus pode mudar a vida de qualquer um. Só basta nós se colocar na posição dele e pedir para mudança. Porque o próprio Deus diz que ele muda o coração de cada um. Só basta nós abrir a nossa porta e deixar que ele entra. Porque Deus não pode abrir a nossa porta por lado de fora. Porque é nós que temos que abrir para ele. Porque o inimigo entra, o inimigo deixou uma brechinha, ele entra. E ele faz um extravio em você. Mas Deus não. Deus é camarada. Deus é gentil. Deus não entra quebrando porta. Deus não entra lombando porta. Deus te pede. Ele bate. E é você que vai abrir a porta. É você que vai chamar ele para entrar. Ele não vai entrar, ele não é atrevido para entrar. Então que nós possamos abrir essa porta para que Deus entre em nossa vida e não dá brecha para Satanás entrar e destruir as nossas vidas. Nós temos que abrir a nossa porta e deixar que Deus entra e muda nós. Muda nossas atitudes, muda os nossos pensamentos, muda a nossa maneira até mesmo de viver. Porque ele tem poder para tudo isso. É ele que te tira lá do poço e te ergue. É ele que te tira lá mansal de pecado e te ergue. É ele que faz tudo isso. O nosso papel é buscar a presença dele. É dedicar um tempo para ele. É buscar na palavra. É entender o que a palavra quer dizer para nós. É na palavra que nós encontramos solução para todos os problemas que nós enfrentamos. É na palavra que nós encontramos resposta. É na palavra que nós encontramos paz, alegria, felicidade. É tudo na palavra. É a palavra de Deus que edifica as nossas vidas. É ela. Então que nós possamos nessa manhã buscar cada dia mais a presença de Deus. Porque é tão maravilhoso poder se colocar na presença de Deus logo pela manhã e dizer que maravilhoso, mais um dia que se inicia. Mais um dia o Senhor comigo. Mais um dia o Senhor está comigo. Mais um dia eu acordei. Porque há muitas pessoas que nem acordam. Nós temos a oportunidade ainda de ter acordado. Então devemos agradecer a Deus pela vida. Devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado para nós. Muitas vezes nós somos ingrato. Nós não agradecemos a Deus pelas coisas que Ele tem dado para nós. Nós queremos só receber, mas não queremos agradecer nada. Nós não queremos, às vezes nem mesmo nós queremos Deus. Nós queremos só as vitórias, só as bênçãos. E está na hora de nós parar de querer só bênção, de querer só vitória, só bens materiais. Está na hora de nós querer o dono de tudo isso. Está na hora de nós entregar a nossa vida a Deus, de entregar o nosso caminho a Deus. Está na hora de nós entregar a Deus e viver para Ele. Porque hoje o mundo está próximo. Está próximo à vinda de Cristo.
Está próxima a vinda de Jesus. E se ele voltar, o que será de mim? O que será de vocês que não estão preparados? Então está na hora da gente se preparar. Está na hora da gente se dedicar mais a Deus. Está na hora da gente buscar mais a presença dele. Está na hora da gente decidir o caminho certo para seguir. Para de brincar com Deus. Para de brincar, achar que se eu faço um pecadinho aqui, um pecadinho lá, mas Deus vai me levar para o céu. Não, Deus não leva um pecador para o céu. Deus não leva esse pecador, ele tem pena. Mas ele não pode levar esse pecador, porque ele é Deus, ele ama todo mundo, com seus defeitos e sem defeito, ele ama todo mundo. Mas na hora do juiz, ele não pode. Na hora do juiz, ele é juiz, ele é advogado, ele é juiz, ele que vai botar as regras final. Então nós temos que andar na obediência dele, nós temos que andar em sinceridade, para que nós não terminamos no mundo da escuridão, nas trevas. Porque se nós não andar na presença dele, existem só dois caminhos. E não há outro caminho que possa ser seguido, é só esses dois. Ou tu tem a vida interna, ou tu tem as trevas. Então está na hora de nós se decidir, escolher o melhor caminho que é a obediência de Deus, viver para ele, meditar por ele, ficar com ele, porque não há outro caminho melhor para nós seguir, que é a presença de Deus em nossa vida. Como é maravilhoso tu sentir a presença de Deus em tua vida. Como é maravilhoso saber que Deus está contigo. Como é maravilhoso saber se tu pede a Deus um milagre, ele te entrega, porque tu tem obediência a ele. Porque quando nós estamos em obediência a ele, Deus nunca deixa um filho dele sem a resposta. Então que nós venhamos aprender sempre que nós devemos obedecer a Deus acima de tudo e de todos, porque a ele que nós devemos a hora, a ele que nós devemos tudo. É ele, porque ele é o dono de tudo. É ele que te fez, é ele que te criou, é ele que é o teu resgatador, é ele o teu consolador, é ele é tudo. Então que nós está na hora de nós parar de achar que as outras coisas nós podemos fazer que não tem importância. Dar lado para coisas erradas e achar que não tem importância. Está na hora de nós se converter de verdade. Está na hora de nós se entregar de verdade. Está na hora de nós buscar a presença de Deus de verdade, com sinceridade, e não com a pena da boca para fora, achar que tudo está certo. Está na hora de buscar a presença de Deus e viver para Ele, para que quando Ele voltar, nós estiver pronta para subir com Ele e não ficar. Está na hora de nós dizer, perdoa meu Pai porque eu errei, e eu quero ter a salvação do Senhor. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Está na hora de nós se arrepender de tudo que nós fizemos, de tudo que nós erramos, e se entregar a Deus com corpo e alma, a Deus em espírito, porque nós precisamos dele. Nós precisamos dele para tudo. Então, nesse momento, meu Pai, estarei orando para cada um. E que Deus venha refletir no coração de cada um essa simples oração, essa simples pregação desta manhã. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, nesse momento, Senhor Deus da glória, Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus poderoso, como é maravilhoso sentir a presença desse Deus tão lindo e tão maravilhoso em nossas vidas. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que está sempre ao nosso lado, cuidando e protegendo de nós. Como é maravilhoso saber que por nada Ele deixa os seus filhos. Ó Senhor Deus, a mamãe pode deixar seus filhos que lamenta, mas o nosso Deus jamais deixará. Ô Paizinho, como é bom, como é maravilhoso saber isso, Pai. Ó Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai, mas nós necessitamos da Tua misericórdia, Pai. Perdoa os nossos erros, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa as nossas transgressões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Senhor. Perdoa tudo que nós praticamos, pensamos ou agimos, meu Pai. Eu peço a Ti perdão nessa hora, Pai. Peço a Ti, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai entrando em cada lar nesta manhã, Senhor.
venha trabalhando, anda, Pai, no coração, na mente de cada um nessa manhã, Senhor. Que essa palavra venha penetrar no coração, na alma dessas pessoas, meu Pai. Que essas pessoas venham se decidir o melhor caminho a seguir, Pai. Que essas pessoas venham se decidir, Pai, o caminho certo que é o caminho que leva para a salvação, meu Pai. Que é o teu caminho, Senhor. Que essas pessoas se convertam, meu Pai, e aceitem o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, meu Pai. É o que eu te peço, Deus. Se existe algum enfermo, meu Pai, eu não sei, mas o Senhor o sabe, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, Pai, e cura elas, meu Pai. Liberta elas dessas enfermidades, Pai. Se é também uma depressão, meu Pai, entra com tua cura, Pai. Porque é só o Senhor que pode curar, meu Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Quando o médico não cura, o Senhor o cura, Senhor. E eu entrego, Deus, na tua mão nesta manhã, todos os enfermos, meu Pai. Ah, Deus, vai entrando na vida de cada um deles, meu Pai. E que a cura chega em cada lar onde há o enfermo, Pai. Eu também te apresento nesta hora, meu Pai, essas pessoas que vivem nos vícios, Pai, das drogas, na prostituição, no lesbianismo, tudo que é coisa mundana, meu Pai, que eles estão envolvidos, Pai. Eu te apresento nessa hora e te peço a ti, Senhor. Vai ao encontro dessas pessoas, meu Pai, e venha libertando, Senhor. Venha transformando essas vidas, meu Pai. Que essas vidas venham enxergar a luz do teu Espírito, Pai, que elas enxergam, meu Pai. Que elas possam ver o agir do Senhor, meu Pai. Que elas possam ser tocadas pelo Senhor e abandonar esse caminho, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus majestoso, Deus santo, Deus digno, Pai. Toca, Senhor, em todas as vidas, Pai. Toca em todos os lares, meu Pai. Toca no nosso Brasil, meu Pai. Em todas as casas, todos, Pai, seja tocado neste dia, Pai. Pai querido, Pai amado, a cada lar, meu Pai. Nos quatro cantos deste mundo, seja tocado pelo Senhor nesta manhã, papai. Que eles possam sentir a presença desse Deus lindo e maravilhoso que nós servimos, papai. Toca, papai querido, no coração, na mente de cada um, Senhor. Que eles possam ser visitados pelo Senhor e sentir a presença do Senhor. E abandonar todos os vícios, Pai. Todos os erros, tudo que não é do Senhor, que eles se libertem, Pai. E que eles venham aceitar o Senhor nesse dia, Pai. Ah, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Deus majestoso, Deus santo. Toca, papai. Faz uma obra por completa na vida de cada um, Pai. É o que eu peço a Ti neste momento, Senhor Deus da glória. Que o Senhor venha tocando, Pai, profundamente o coração de cada um. Que as pessoas possam sentir, meu Pai, a presença do Senhor. E que elas possam entender e compreender, meu Pai, que o Senhor é o melhor caminho. Que o Senhor é o melhor caminho para a vida deles, meu Pai. E que eles possam ser salvos, Pai. Que eles possam ser restaurados, Pai. Que eles possam ser curados, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.